Você já sentiu que algo invisível parece bloquear suas bênçãos, mesmo quando você reza com fervor e dedica sua vida à fé? Essa sensação de que forças ocultas atuam contra você não é apenas imaginação. O venerável Padre Pio, um dos maiores santos dos tempos modernos, conhecido por seus estigmas e dom de bilocação, deixou um alerta impressionante sobre um objeto simples que pode estar transformando lares por todo o mundo: a medalha de São Bento. Talvez você já tenha visto essa pequena medalha dourada ou prateada com símbolos estranhos gravados. Mas o que você provavelmente desconhece é o imenso poder espiritual contido nela e as consequências surpreendentes, tanto benéficas quanto alarmantes, que ela pode trazer para a sua vida. O que você descobrirá hoje mudará completamente sua percepção sobre proteção espiritual e a batalha invisível que acontece ao seu redor todos os dias. Padre Pio, que lutou contra demônios pessoalmente e podia enxergar além do véu que separa o mundo material do espiritual, revelou ensinamentos profundos sobre este sacramental que poucos conhecem em sua totalidade. Não se trata apenas de um objeto religioso comum, mas de uma poderosa ferramenta de defesa espiritual, que, nas palavras do próprio Padre Pio, é mais temida pelo inimigo que um exorcismo. Esta narrativa não apenas revelará o segredo por trás dessa medalha, mas também mostrará como você pode utilizá-la corretamente para transformar sua casa em uma fortaleza de paz e bênçãos. Antes de compartilhar este conhecimento precioso, preciso alertá-lo. Este não é um ensinamento como qualquer outro. O que Padre Pio revelou sobre a medalha de São Bento vai além do que é comumente pregado nas igrejas. É um conhecimento que foi preservado por aqueles que verdadeiramente compreenderam a guerra espiritual que enfrentamos diariamente. Se você está pronto para receber esta revelação, continue lendo com o coração aberto e a mente atenta. Algumas pessoas podem considerar estes ensinamentos controversos, mas aqueles que os aplicarem com fé e reverência testemunharão mudanças profundas em suas vidas. Prepare-se para uma jornada de descoberta espiritual que poderá alterar o curso de sua existência. Por séculos, a medalha de São Bento tem sido silenciosamente passada entre gerações de fiéis como um tesouro de proteção. Você provavelmente já viu esta medalha pendurada em correntes, colocada em portas ou até mesmo enterrada em jardins. Mas poucos conhecem sua verdadeira origem e poder. Quando São Bento estava no deserto, enfrentando tentações severas, uma cruz luminosa apareceu diante dele, afastando todas as visões demoníacas que o atormentavam. Este evento milagroso deu origem aos símbolos presentes na medalha que conhecemos hoje. Cada letra, cada símbolo gravado neste pequeno disco de metal carrega um significado profundo e uma oração específica contra as forças do mal. Padre Pio, em seus momentos de contemplação espiritual, frequentemente destacava como esta medalha não era apenas um símbolo, mas um verdadeiro escudo espiritual forjado através de séculos de preces, bênçãos e experiências místicas. O que torna este ensinamento de Padre Pio tão impactante é a revelação de que a medalha opera em 3 dimensões simultaneamente: no mundo material, no mundo espiritual e no interior de quem a utiliza com fé. Em suas cartas a seus filhos espirituais, o santo de Pietrelcina explicava como a medalha não age como um amuleto mágico, mas como um condutor da graça divina que requer nossa participação ativa. A medalha, escrevia ele, é como uma chave que abre as portas da fortaleza divina, mas somente se você souber como girá-la corretamente. Esta metáfora revela um aspecto crucial. A eficácia da medalha de São Bento está intrinsecamente ligada à disposição interna e às ações externas de quem a possui. Muitos têm essa medalha em casa sem jamais experimentar seu poder, porque desconhecem os 3 pilares essenciais para ativá-la plenamente. Você talvez esteja se perguntando por que um objeto tão poderoso não é mais enfatizado nos ensinamentos religiosos modernos. A resposta, segundo o Padre Pio, está no fato de que vivemos em uma era de grande batalha espiritual, onde as forças do mal trabalham incansavelmente para ocultar as armas mais eficazes contra seu domínio. Em uma de suas visões místicas, Padre
Pio testemunhou demônios tentando especificamente afastar as pessoas da verdadeira compreensão deste sacramental. Eles temem a medalha mais do que qualquer oração comum, relatou ele, porque ela representa não apenas a cruz de Cristo, mas também carrega o poder da vida santa de São Bento, que derrotou o inimigo em cada tentação. Esta dupla autoridade espiritual é o que torna a medalha tão extraordinariamente poderosa, e também o motivo pelo qual o conhecimento adequado sobre ela é frequentemente distorcido ou minimizado. Ter uma medalha de São Bento em sua casa não é uma decisão trivial, é um compromisso espiritual com consequências reais. Padre Pio alertava seus seguidores sobre este fato com grande seriedade. Segundo ele, quando você traz esta medalha para seu lar, estabelece uma conexão espiritual que inevitavelmente atrairá a atenção tanto das forças do bem quanto das forças do mal. É como acender uma luz brilhante em meio à escuridão. Ela ilumina o ambiente, mas também se torna visível para tudo o que habita nas sombras. Os relatórios de pessoas que adotaram esta prática são consistentes. Muitos experimentam inicialmente um período de turbulência, como se algo estivesse resistindo à presença da medalha. Padre Pio explicava este fenômeno como uma reação natural das forças negativas que já estavam presentes, agora sendo expostas e confrontadas pelo poder do sacramental. O santo místico italiano observou 3 padrões distintos de consequências entre as famílias que possuíam a medalha. Para aqueles que a mantinham com reverência, conhecimento e prática constante dos ensinamentos associados a ela, a medalha tornou-se um canal de graças abundantes. Problemas crônicos de saúde inexplicavelmente melhoravam. Relacionamentos familiares harmonizavam-se, e uma sensação palpável de paz preenchia o ambiente. Para o segundo grupo, que possuía a medalha, mas a tratava com indiferença ou superstição, ela permanecia praticamente inerte, presente fisicamente, mas espiritualmente inativa, como uma lâmpada de grande potência que nunca é ligada na tomada. O terceiro grupo, contudo, experimentava o que Padre Pio chamava de consequência do despertar. Ao trazer a medalha para casa, sem a devida preparação espiritual, enfrentavam um período de intensificação de problemas, como se a luz da medalha estivesse revelando todas as áreas que precisavam de purificação e cura. Você está diante de uma escolha crucial neste momento. Após compreender que a medalha de São Bento não é apenas um objeto decorativo, mas uma ferramenta espiritual poderosa com consequências reais, precisa decidir se está preparado para receber e utilizar este dom sagrado em sua plenitude. Se você realmente acredita que este ensinamento pode transformar sua vida e sua casa em um santuário de paz e proteção, escreva nos comentários: "Estou pronto para receber esta bênção", e inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos profundos como este. Padre Pio costumava dizer que o reconhecimento sincero de nossa necessidade de proteção é o primeiro passo para recebermos a plenitude das graças divinas. Este é o momento de dar esse passo com coragem e determinação, unindo-se a milhares de pessoas que já experimentaram o poder transformador deste sacramental quando aplicado corretamente. O primeiro pilar para desbloquear o poder da medalha de São Bento, segundo os ensinamentos de Padre Pio, é o conhecimento sagrado dos símbolos e orações contidos nela. Você pode estar olhando para esta medalha todos os dias, sem jamais perceber que está diante de um verdadeiro compêndio de orações poderosas condensadas em símbolos. Na face principal, a figura de São Bento segurando a cruz em uma mão e o livro da regra na outra, representa a união perfeita entre ação e contemplação. Ao redor da figura, as letras CSPB significam Cruz do Santo Padre Bento, um lembrete de que toda proteção vem através da cruz de Cristo. No verso da medalha, cada letra representa uma palavra de uma antiga oração de exorcismo. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Afasta-te, Satanás, não me sugiras coisas vãs, é mal o que ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Padre Pio ensinava que apenas conhecer o significado destes símbolos já começava a ativar seu poder protetor.
O conhecimento não deve permanecer como informação intelectual, mas transformar-se em entendimento espiritual profundo. Você precisa compreender que quando São Bento criou esta oração, ele estava utilizando sua autoridade espiritual para ordenar diretamente às forças do mal que se afastassem. Padre Pio revelava em suas instruções que quando você conscientiza-se do significado de cada símbolo na medalha, estabelece uma conexão intencional com a autoridade espiritual original de São Bento e com todos os séculos de bênçãos acumuladas neste sacramental. É como se você estivesse inserindo-se em uma corrente ininterrupta de proteção espiritual que flui desde o século VI até os dias atuais. A mente que conhece, dizia Padre Pio, começa a criar um campo de proteção ao redor da alma, mesmo antes de qualquer ação externa ser realizada. Para aplicar este primeiro pilar em sua vida, você deve dedicar tempo para estudar os símbolos da medalha, não apenas lendo sobre eles, mas meditando em seu significado. Imagine cada símbolo como uma chave que abre uma porta específica de proteção em sua vida. Padre Pio recomendava que seus seguidores passassem pelo menos alguns minutos diários contemplando a medalha, pronunciando mentalmente o significado de cada símbolo enquanto tocavam a medalha. Quando você toca a medalha com conhecimento, explicava ele, seus dedos tornam-se como canais que ativam seu poder. Este exercício simples, mas profundo, cria uma conexão consciente entre você e o poder protetor da medalha. Muitas pessoas relataram que após começarem esta prática, passaram a sentir uma vibração sutil ou calor emanando da medalha, o primeiro sinal tangível de sua ativação espiritual. O segundo pilar essencial para liberar o poder da medalha de São Bento é a consagração autêntica. Você pode ter a medalha mais antiga e rara, mas sem este elemento crucial, ela permanecerá espiritualmente inerte. Padre Pio insistia que uma medalha não consagrada por um sacerdote é como um telefone desconectado. Possui todos os componentes necessários, mas falta-lhe a conexão vital para funcionar. A consagração não é apenas uma formalidade eclesiástica, mas um ato sacramental que conecta o objeto físico ao poder espiritual que representa. Quando um sacerdote abençoa a medalha usando as orações específicas do ritual romano, ele está invocando a autoridade da Igreja para transformar um simples objeto metálico em um condutor da graça divina. Muitas pessoas desconhecem este fato crucial e acabam confiando em medalhas que nunca receberam esta bênção essencial. A consagração vai além do momento ritual e estende-se à sua própria atitude interior. Você, como guardião da medalha, precisa consagrá-la continuamente através de sua fé e devoção. Padre Pio ensinava que mesmo uma medalha devidamente abençoada pode perder sua eficácia se for tratada com desrespeito ou indiferença. A medalha, dizia ele, é como uma lâmpada que foi acesa pela Igreja, mas precisa do óleo contínuo de sua fé para continuar brilhando. Esta metáfora revela a natureza cooperativa da proteção espiritual. Não é algo que acontece automaticamente, mas requer sua participação ativa e consciente. Muitos devotos que experimentaram o poder extraordinário da medalha relatam que a diferença veio quando pararam de vê-la como um amuleto e começaram a tratá-la como um símbolo vivo de sua aliança com o divino. Para aplicar este segundo pilar em sua vida, certifique-se primeiro de que sua medalha foi devidamente consagrada por um sacerdote, usando as orações específicas para a medalha de São Bento. Se não tiver certeza, não hesite em levar sua medalha para ser abençoada novamente. Não há limite para quantas vezes isso pode ser feito. Em seguida, realize seu próprio ritual pessoal de consagração. Segure a medalha entre as mãos em forma de prece, ofereça-a ao céu e declare sua intenção de honrá-la como um instrumento sagrado de proteção. Padre Pio sugeria que esta reconsagração pessoal fosse feita a cada lua nova, criando um ciclo regular de renovação espiritual. Quando você consagra a medalha regularmente, explicava ele, está declarando para o mundo espiritual que mantém seu compromisso com a proteção que ela representa.
Muitos que seguiram esta prática testemunharam um aumento gradual mas constante na sensação de paz e segurança em seus lares. O terceiro pilar que completa o poder da medalha de São Bento, conforme os ensinamentos de Padre Pio, é a aplicação estratégica em sua vida e ambiente. Você pode ter a medalha perfeitamente consagrada e conhecer todos os seus símbolos, mas sem este componente final, estará desperdiçando grande parte de seu potencial. A colocação da medalha em locais específicos de sua casa não é uma questão de superstição, mas de estratégia espiritual. Padre Pio recomendava posicionar medalhas nos 4 cantos principais da propriedade, criando um perímetro de proteção energética. As entradas, portas e janelas são pontos especialmente importantes, pois representam portais não apenas físicos, mas também espirituais. As entradas de sua casa, ensinava ele, são como as portas de seu corpo físico. Devem ser especialmente protegidas contra influências nocivas. Muitos que seguiram esta orientação relataram uma mudança imediata na atmosfera de seus lares, como se um peso invisível tivesse sido removido. A aplicação vai além da simples colocação física e estende-se à invocação ativa da proteção em momentos específicos. Você deve compreender que a medalha não trabalha apenas de forma passiva, mas pode ser ativada intencionalmente em situações de necessidade. Padre Pio ensinava seus filhos espirituais a segurar a medalha durante momentos de tentação, medo ou ataque espiritual, pronunciando em voz alta: "Ejus in obito nostro, presente amor." Que sejamos fortalecidos por sua presença na hora de nossa morte. Este verso, também inscrito na medalha, invoca a presença protetora de São Bento de forma imediata e poderosa. A medalha, explicava o santo, é como uma arma carregada que precisa ser apontada na direção correta e no momento adequado para maximizar sua eficácia. Muitos devotos testemunharam intervenções miraculosas após aplicarem este princípio em momentos de grande aflição. Para implementar este terceiro pilar em sua vida, comece criando um mapa espiritual de sua casa, identificando os pontos de vulnerabilidade que precisam de proteção especial. Além das entradas e cantos já mencionados, preste atenção especial aos locais onde ocorreram conflitos recorrentes ou onde as pessoas frequentemente sentem-se desconfortáveis sem motivo aparente. Padre Pio sugeria também colocar uma medalha sob o colchão de cada membro da família, especialmente de crianças e daqueles que sofrem com pesadelos ou insônia. Durante o sono, alertava ele, estamos mais vulneráveis a influências espirituais e a medalha trabalha como um guardião constante. Estabeleça também o hábito de carregar uma medalha consigo diariamente, não como superstição, mas como lembrete tangível de sua decisão de viver sob proteção divina. Muitas pessoas que adotaram esta prática relatam um aumento na capacidade de discernir situações potencialmente nocivas e tomar decisões mais alinhadas com seu bem-estar espiritual. Quando você aplica corretamente os 3 pilares dos ensinamentos de Padre Pio sobre a medalha de São Bento, começará a notar sinais concretos de proteção em sua vida. Estes sinais não são imaginação ou coincidência, mas manifestações reais do poder espiritual que foi ativado. O primeiro e mais comum sinal relatado é uma mudança tangível na atmosfera de sua casa. Visitantes frequentemente comentam sobre a sensação de paz que sentem ao entrar, mesmo sem saber da presença das medalhas. Padre Pio explicava que isto ocorre porque a vibração espiritual do ambiente literalmente se altera, tornando-se incompatível com energias negativas. O ar em uma casa protegida, dizia ele, torna-se leve e revigorante para as almas bem-intencionadas, mas sufocante para aqueles que carregam intenções negativas. Muitos seguidores de seus ensinamentos notaram que certas pessoas que costumavam perturbar a harmonia do lar naturalmente começaram a visitar com menos frequência ou mudaram seu comportamento de forma positiva. O segundo sinal tangível de proteção manifestada aparece nos sonhos dos habitantes da casa. Você poderá notar que pesadelos recorrentes começam a diminuir,
sendo substituídos por sonhos mais claros e inspiradores. Padre Pio explicava que isto ocorre porque a medalha cria um escudo que filtra as influências negativas que tipicamente invadem nossa mente durante o sono. Mais impressionante ainda são os relatos de sonhos proféticos ou guias, pessoas que recebem avisos ou orientações durante o sono após começarem a usar a medalha corretamente. São Bento era conhecido por receber visitas angélicas durante seus momentos de descanso. Relembrava o santo de Pietrelcina. E aqueles que honram sua medalha frequentemente recebem uma graça similar. Muitos devotos documentaram casos de terem sido alertados em sonhos sobre perigos iminentes ou receberem soluções para problemas que os afligiam, demonstrando como a proteção vai além do aspecto defensivo e se estende ao guiamento positivo. O terceiro sinal, talvez o mais profundo, manifesta-se no fortalecimento da intuição espiritual e no discernimento entre o bem e o mal. Você começará a perceber que suas decisões tornam-se mais claras e que consegue identificar influências negativas com maior facilidade. Padre Pio descrevia este fenômeno como a iluminação do olho interior, uma consequência natural de viver em um ambiente espiritualmente purificado. Quando as interferências espirituais são reduzidas, ensinava, sua alma naturalmente sintoniza-se com frequências mais elevadas de discernimento. Esta capacidade aprimorada manifesta-se de formas práticas no cotidiano, desde escolher melhor as amizades, até tomar decisões profissionais mais alinhadas com seu verdadeiro propósito. Muitos que seguiram fielmente os ensinamentos sobre a medalha relataram situações em que, inexplicavelmente, sentiram-se impelidos a evitar certos lugares ou pessoas, apenas para descobrir posteriormente que teriam enfrentado grandes dificuldades se não tivessem seguido essa intuição fortalecida. Apesar de todos os benefícios que a medalha de São Bento pode trazer, Padre Pio fazia questão de alertar sobre os perigos significativos do uso incorreto deste poderoso sacramental. Você precisa entender que a medalha não é um amuleto mágico que funciona automaticamente. Esta é a armadilha mais comum e perigosa. Quando a medalha é tratada com superstição, como se seu mero contato físico garantisse proteção independentemente de sua vida espiritual, você não apenas bloqueia seu poder, mas pode atrair consequências negativas. A medalha usada sem fé viva, advertia Padre Pio, é como uma espada nas mãos de uma criança, um instrumento poderoso que, sem a maturidade necessária, pode voltar-se contra seu portador. Muitos relataram que, após adquirirem a medalha com esta mentalidade incorreta, experimentaram um aumento de conflitos internos, como se algo estivesse forçando-os a confrontar suas contradições espirituais. O segundo perigo grave está na coleção indiscriminada ou no acúmulo de medalhas. Pode parecer lógico que quanto mais medalhas, maior a proteção, mas Padre Pio enfatizava o oposto. Uma única medalha usada com conhecimento, consagração e aplicação correta, afirmava ele, é infinitamente mais poderosa que 100 medalhas tratadas como objetos decorativos. Isso ocorre porque cada medalha consagrada estabelece uma conexão espiritual que requer sua atenção e manutenção. Quando você possui muitas medalhas sem honrá-las adequadamente, cria um desequilíbrio energético que pode manifestar-se como confusão mental, indecisão crônica ou até mesmo desenvolvimento de medos irracionais. Diversos devotos testemunharam como, após reduzirem sua coleção para apenas algumas medalhas verdadeiramente significativas, experimentaram um aumento imediato de clareza mental e paz interior. O terceiro e talvez mais sério perigo é a utilização da medalha com orgulho espiritual ou senso de superioridade. Você deve compreender que a medalha não o torna melhor que os outros, mas apenas oferece uma ferramenta para seu próprio crescimento espiritual. Padre Pio observava com tristeza como alguns devotos desenvolviam uma atitude de arrogância após começarem a usar a medalha, julgando aqueles que não a utilizavam ou que seguiam práticas espirituais diferentes. Este é o triunfo final do inimigo, lamentava ele.
transformar um instrumento de proteção em uma fonte de divisão e julgamento. Esta distorção pode manifestar-se como uma obsessão com rituais externos, enquanto negligencia-se a transformação interna, ou como uma tendência a atribuir todos os problemas dos outros à falta da medalha. Muitos que caíram nesta armadilha relataram um estranho isolamento social, como se a medalha, em vez de atrair bênçãos, estivesse afastando pessoas de suas vidas. Um sinal claro de que seu poder estava sendo corrompido por atitudes impróprias. Chegamos agora ao âmago do ensinamento de Padre Pio sobre a medalha de São Bento. Um chamado à transformação verdadeira que vai muito além da proteção externa. Você precisa compreender que a medalha, em sua essência mais profunda, não é apenas um escudo contra influências negativas, mas um convite constante para elevar sua própria vibração espiritual. A medalha, revelava Padre Pio, trabalha por ressonância. Ela não apenas repele o que é contrário à sua natureza sagrada, mas gradualmente transforma seu portador para que ele mesmo se torne incompatível com as forças do mal. Esta transformação interior é o propósito último da medalha, algo muito mais significativo que simplesmente afastar problemas externos. Muitos devotos relatam que, após meses de uso correto da medalha, perceberam mudanças profundas em seu caráter, paciência onde antes havia irritação, perdão onde persistia ressentimento, coragem onde reinava o medo. A verdadeira proteção, conforme ensinava o santo de Pietrelcina, não vem apenas do objeto em si, mas do alinhamento cada vez maior entre sua alma e os princípios espirituais que a medalha representa. Você é chamado a incorporar gradualmente as virtudes de São Bento: discernimento, equilíbrio, paz interior e firmeza contra o mal. A medalha, explicava Padre Pio, é como um espelho que reflete constantemente para você o ideal espiritual que é chamado a realizar em sua própria vida. Este processo de transformação não acontece da noite para o dia, mas se desenrola como uma jornada gradual de purificação e fortalecimento. Os testemunhos mais impressionantes vêm daqueles que perseveraram por anos na prática correta, relatando como situações que antes os desestabilizavam completamente, agora mal conseguiam perturbar sua paz interior, como se uma fortaleza invisível tivesse sido construída não apenas ao redor deles, mas dentro deles. O convite final de Padre Pio é para que você não se contente apenas com os benefícios externos da medalha, mas busque a plenitude de seu propósito sagrado. Não basta estar protegido, insistia ele. Você é chamado a tornar-se proteção para os outros. Esta é a dimensão mais elevada do ensinamento. A medalha como um catalisador para sua própria transformação em um canal de paz, cura e luz para todos ao seu redor. Quando você alcança este estágio, a medalha já cumpriu grande parte de seu propósito e você mesmo torna-se uma medalha viva, um ser cuja presença naturalmente afasta a negatividade e atrai a graça. Não espere um momento perfeito para começar esta jornada transformadora. O simples fato de você ter sido atraído para este ensinamento já é um sinal de que está pronto para dar este passo crucial. A medalha de São Bento aguarda para revelar seus segredos àqueles que a buscam com sinceridade e compromisso. O momento de transformar sua vida, sua casa e seu destino espiritual é agora.